Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje eu resolvi vir aqui trazer esse vídeo porque esse mês que passou, de fevereiro, né, aqui aconteceu algo muito diferente, muito grande e da parte do Senhor na minha vida, que foi o número de 20 mil pessoas nesse canal. Esse canal, ele existe há muitos anos, eu acho que mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu tenho esse canal. E eu nunca mexi nessa conta. Antigamente eu postava algum videozinho ou outro de coisas nada a ver, sabe? Até depois excluir. Fiquei muito tempo sem mexer nessa conta. E quando foi o ano passado, né? Depois de uma busca, depois de muito buscar no Senhor, o Senhor me incomodou para que eu estivesse aqui presente, né? Falando dele, falando do que ele fez na minha vida, testemunhando e, de certa forma, ajudando outras pessoas, direcionando. O que eu fiz? O que eu fiz foi gravar. Tudo, o resto, todo o resto, foi ele quem fez. O Espírito Santo de Deus me direcionou e Deus fez o resto. Então, eu vim trazer aqui o tema sobre o que o jejum fez na minha vida, mas não foi o jejum quem fez, foi Deus. Mas o jejum, ele trouxe muitas características, muitos benefícios importantes para a minha vida espiritual e que eu queria compartilhar com vocês. E foi através do jejum, que eu alcancei, não vou dizer que esse número, mas que eu alcancei coisas no Senhor que eu jamais imaginaria que pudessem acontecer. E uma das coisas foi justamente alguns vídeos meus viralizarem e eu chegar a esse número aqui. Então, assim, existem pessoas que ainda têm muitas dúvidas sobre jejum. Eu não vou tirar as dúvidas do jejum aqui, né? Todas as dúvidas são muitas. Mas eu quero aqui incentivar ainda mais quem ainda tem dúvidas sobre jejuar ou não. Eu quero falar para você que eu não tinha o hábito de jejuar. Eu já comentei em vídeos anteriores meus, né? Eu não tinha o hábito de jejuar. Eu comecei a jejuar, tendo um hábito de jejuar, tendo uma frequência no jejum e até mesmo a melhorar os meus jejuns no ano passado. Quando eu digo melhorar, é o seguinte: nós temos uma visão, uma ideia, né? E a gente segue aquela ideia e vai pro resto da vida. Só que quando nós pesquisamos a fundo, quando nós estudamos e quando nós entendemos um pouco melhor, nós podemos aperfeiçoar aquilo que nós já, né, sabemos ou conhecemos. Muitas pessoas não faziam ideia do que era jejuar, outras já conheciam, mas através de alguns vídeos meus ou através de outros vídeos de outras pessoas, começaram a aperfeiçoar isso. No meu caso também, eu comecei a aperfeiçoar isso, né? E o ano passado, através de, eu não vou mentir, o interesse era totalmente pessoal, o interesse era totalmente, como é que eu vou dizer, egoísta. Eu comecei a jejuar, né? Já comentei aqui também. Só que o Senhor, ele é misericordioso, ele é gracioso e ele vai nos moldando no processo. Ele vai nos moldando no caminho. Quando eu comecei a jejuar, de forma mais frequente, de forma mais prolongada, porque assim, ó, o jejum, ele é para matar a nossa carne, né? E quanto mais tempo você fica em sacrifício, mais tempo a sua carne está sendo sacrificada, mas ao mesmo tempo o seu espírito está sendo elevado, né? E quando isso acontece, mais dos céus vem sobre você. E quando eu comecei, né, o Senhor, ele começou a revelar coisas incríveis na minha vida. Em Jeremias 33:3 fala sobre clama a mim, né? E revelar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O clamar não é só através da oração. O clamar não é só através das palavras, mas o clamar também é justamente você entrar em sacrifício daquilo que você tanto gosta, renunciar coisas que você está tão acostumado para buscar algo diferente, algo grande e firme da parte do Senhor. Então a primeira coisa que o Senhor começou
a fazer comigo, que a primeira coisa que o jejum trouxe para minha vida foi justamente a revelação de coisas que eu jamais imaginaria viver. A revelação de coisas grandes e firmes que eu precisava na minha vida. Eu tinha uma vida cristã, mas uma vida cristã que eu vou dizer assim, comum, sabe? A gente chega um tempo das nossas vidas que se a gente não vigiar, a gente deixa as coisas irem e vai ficando morno. E a própria palavra diz, né? Você precisa ser, ou seja quente ou seja frio, mas não seja morno, porque se for morno, vomitar-te-ei. Então, chegou um tempo em que eu estava assim, meio morna. E por causa de uma bênção que eu queria, né, na minha parte aqui, nessa terra, eu comecei a jejuar. E o Senhor me revelou coisas dele para minha vida. Então a primeira coisa que o jejum fez comigo foi justamente me dar acesso a coisas, revelações grandes e firmes, que eu ainda não sabia. Nessas revelações grandes e firmes, eu percebi que eu tinha um buraco enorme, uma ferida gigantesca, de coisas que eu precisava ser curada. Nessas coisas grandes e firmes que o Senhor me revelou, Ele me mostrou que o problema não era Ele, o problema era eu. Se eu não alcançava o que eu queria, até mesmo os meus planos egoístas aqui na Terra, era porque eu não estava pronta, era porque eu não estava da forma como Ele gostaria, como eu precisava estar para receber. Porque tudo dele já estava pronto para mim, tudo da parte dele já estava lá. Eu é que não estava, entende? E quando eu comecei a jejuar, o Senhor, Ele abriu a minha mente de uma forma tão incrível, tão assim poderosa, que Ele começou a derramar sobre mim tudo o que eu precisava para ter uma vida transformada, para me moldar da forma como Ele queria e para que assim eu pudesse alcançar a abundância dele sobre a minha vida. Inclusive, nós estamos num desafio, né, de 21 dias sobre uma vida abundante, como ter uma vida abundante. E nós achamos que essa vida abundante é Deus quem precisa ser convencido a nos dar. E não é. A vida abundante, ela vem depois de uma transformação em nós. E se você quiser fazer parte desse desafio, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Eu esperava por essa vida abundante, eu esperava por coisas, milagres, mas eu não estava pronta para receber essa vida abundante, nem esses milagres. E aí as coisas grandes e firmes foram sendo reveladas a mim. Entre essas coisas grandes e firmes, eu vi uma ferida aberta de uma paternidade mal exercida, que eu já falei aqui um pouquinho, mas um dia eu quero vir me falar só sobre isso. Eu tinha complexos, tinha uma rejeição gigantesca desde a minha infância, e isso fazia com que eu me sentia incapaz, fazia com que eu não tomasse posse da paternidade do Senhor para minha vida. Isso me fazia me sentir pequena, me fazia me sentir a pior das filhas e até mesmo que Deus não me amava, tá? Também descobri maldições hereditárias na minha família, né? Nessas coisas grandes e firmes que foram reveladas a mim. Maldições hereditárias na minha vida, de pecados que eu precisava quebrar. Também descobri coisas em mim que eu precisava mudar, em mim, pecados meus que eu precisava renunciar, que eu precisava mudar. E assim foram, né? Um passo de cada vez. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro jejum de 24 horas, eu não recebi muitas coisas, né? Mas eu permaneci. Eu falei, vou fazer de novo. Da segunda vez eu já me senti um pouco mais quebrantada. Eu me quebrantei. E quando eu me senti um pouco mais quebrantada, o Senhor já começou a revelar coisas para mim. O Espírito Santo começou a falar comigo de forma mais clara. A segunda coisa que o jejum fez comigo foi me ajudar a ouvir o Espírito Santo de Deus. Entender o Espírito Santo de Deus falando comigo. Nós não entendemos Deus falar conosco porque nós não temos essa busca. Porque nós não buscamos por intimidade. Então, o Espírito Santo começou a falar comigo. E de várias formas. Ele falava comigo através de vídeos, quando eu assistia. Um livro, quando de repente eu abria e tava lá, sabe quando uma frase se destaca assim,
não tinha nada escrito, não tinha nada destacado por caneta, não. Mas de repente você bate o olho lá e pá, e você encontra aquela frase brilhando ali, é como se fosse, sabe, só aquilo que existia no livro, que então, são coisas que eu entendia que era o Espírito Santo falando comigo. Então, o Espírito Santo me deu clareza, ele começou a falar comigo, além de falar comigo aqui, ó, na minha mente. Sério, eu não conseguia enxergar essa clareza, não conseguia ouvir o Espírito Santo dessa forma tão clara quanto depois que eu passei a jejuar, a ter o hábito de jejuar. Então, além disso, o Espírito Santo também começou a me revelar coisas nos meus sonhos, a revelar muitas coisas nos meus sonhos. Então, a terceira coisa que o Senhor fez comigo, através dos jejuns, é trazer revelações em sonhos. Sabe, era incrível, porque eu sonhava e de repente acontecia algo em relacionado àquilo que eu sonhava. Então, ele começou a me revelar essas coisas. E algumas vezes não eram sonhos, eram como se fossem vozes falando comigo. Eu estava dormindo, mas ao mesmo tempo eu estava acordada. Gente, eu não sei explicar, mas quantas vezes eu estava dormindo e eu ouvia vozes falando comigo, mas não eram vozes de pessoas, não era uma voz conhecida de um homem, de uma mulher. Eram vozes que vinham na minha mente, eram vozes que eu entendia as palavras, mas eu não sei falar, entende? E no dia seguinte eu acordava, eu lembrava daquilo que aquela voz tinha falado para mim. Quantas vezes o Senhor me mandou recados para outras pessoas, mandar falar, dar recados para outras pessoas através dessas vozes que o Senhor me dava. Falava comigo, né? Então, uma outra coisa que o Senhor também fez através do jejum foi justamente isso. Então, o jejum ele veio para justamente me dar intimidade. Me dar aproximação para que eu pudesse entrar na presença de Deus de uma forma totalmente diferente. Então, não tem o Santo dos Santos? Tem aquele hino, quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque são experiências que é somente quem realmente busca de forma totalmente diferente e assim muito, muito mesmo vai ter. Então, e quando você tem essas revelações, quando você vive esse tipo de experiência, você não quer voltar para o natural. Praticamente eu mergulhei no mundo do espírito, eu mergulhei no espiritual. Uma outra coisa que o jejum me trouxe foi discernimento espiritual, muito discernimento espiritual. Sabe, é tão incrível porque assim, quando nós estamos vivendo no mundo aqui, mais material, mais nessa carne, né? Nós não damos tanta atenção para o mundo espiritual. É como se... E aí, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém, né, tenta falar de alguma coisa do plano espiritual, parece que aquilo soa como algo bobo, aquilo soa como algo que não fosse tão importante, sabe? Mas quando você está mergulhado no espírito, tudo muda, tudo faz sentido, tudo assim, você começa a enxergar coisas totalmente diferentes. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando uma pessoa, por exemplo, chegava pra mim e falava, tô com problema disso, né? Aí eu perguntava bem assim, tá, mas você é a primeira pessoa da família que tem? Aí ela falava assim, não, minha mãe teve isso também, nossa. Aí tipo assim, parece que, né? Aí eu me ligava, uma maldição hereditária, que vinha por causa disso. O problema é que eu não podia me abrir dessa forma, falar, né, de maldição hereditária assim pra qualquer pessoa. Eu sabia qual que era a origem do problema, mas eu não podia revelar e falar pra porque a pessoa falasse assim, nossa, né, tá noiada, tipo, por quê? Porque eu estava no espírito. Outras coisas também, você começa a olhar pessoas na rua e você começa, esse discernimento, você começa a ter tipo uma visão das pessoas totalmente diferente. Eu vou falar pra vocês, olha, no plano material, você enxerga uma pessoa linda, né? Um rapaz muito bonito, por exemplo, ou uma moça muito bonita, por exemplo, andando ali na rua, no supermercado, sei lá. Você fica ali admirando, tal. No plano espiritual, você não enxerga mais
É como se essa matéria ela fosse muito banal, muito banalizada. Você começa a enxergar o que existe por trás daquela pessoa. Eu não tô falando que você vê demônios, eu não tô falando que você vê anjos, não. Mas é como se essas características não fossem tão importantes mais. É como se você enxergasse uma certa... por trás, né? Tem gente que fala sobre áurea. Nossa, você tem uma áurea. Não é, mas é como se você enxergasse realmente o espiritual da pessoa. Existem pessoas que são muito carregadas e quando você está mergulhado no espírito, ela não precisa nem abrir a boca para você perceber que ela é carregada. Você só de olhar e bater na cara dela que você está vendo. Existem pessoas que são tão assim de Deus, são tão maravilhosas que você também só de bater o olho você já está enxergando. Então, o jejum ele me deu esse tipo de discernimento e também discernimento na palavra. Discernimento na palavra. Discernimento para entender as coisas dos céus. Antigamente, gente, ou dificuldade que era para estudar a palavra de Deus, para ler a Bíblia. É sério, é muito... Eu sei o quanto é difícil nós lermos e entendermos a Bíblia sozinhos. É muito difícil. Mas quando você começa a buscar além da oração e além só da leitura, tipo um jejum, por exemplo, uma campanha diferente, ou orar de madrugada, né? Você começa a ter uma facilidade, porque o Espírito Santo ele vai te revelando e dando discernimento da palavra para você. Ele vai te revelando. Hoje eu abro um versículo bíblico, para mim é como se, nossa, eu entendesse assim, não só o que está escrito nas palavras, mas eu entendo nas entrelinhas. Eu entendo o que está por trás também, porque não é só a palavra de Deus diz que nós devemos, né, estudar ela, nós temos que justamente destrinchar ela. Então não é só ler, não é só passar os olhos, você tem que estudar a palavra. E quando você tá no Espírito, quando você tá buscando, e o jejum trouxe isso para mim, é maravilhoso você poder ler a palavra e você entender. É maravilhoso você saber e além disso, não só ler e entender, não só ter o discernimento da palavra, mas o jejum também me ajudou a gravar, a memorizar passagens bíblicas, memorizar a palavra, memorizar versículos. E isso é muito importante. Eu também falo dentro do desafio de 21 dias que dentro de uma guerra nós temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que usar a verdade de Deus está contida onde? Na palavra de Deus. Então, como que nós vamos usar se nós não entendermos e como que nós vamos usar se nós não memorizamos? Nós precisamos entender essa importância, né? Porque se de repente você está numa rua lá, ou você está em qualquer outro lugar, você não tem acesso à Bíblia, você não tem acesso à palavra, você não está com uma Bíblia ali e você não sabe nada. Então você precisa ter memorizado, você precisa ter clara a palavra do Senhor na sua mente. Não é toda a Bíblia, mas né, um pouco dela, uma parte dela você precisa conhecer. E nós precisamos orar a palavra, nós precisamos declarar a palavra. Então, por isso que eu falo que o jejum, ele me trouxe, ele me ajudou a memorizar e a manter a palavra na minha mente, na minha cabeça. O jejum, ele trouxe diversos benefícios sobre a minha vida. O jejum, ele me ajudou também. Agora mas o que o jejum fez comigo? Mais uma coisa. Ele me ajudou a ser uma pessoa mais calma. O jejum me ajudou a ser uma pessoa mais branda. Lógico que não foi o jejum, né? Foi Jesus Cristo, mas através do jejum. Através do jejum. Existem os frutos do Espírito, sabe? E os frutos da carne em Gálatas 5. Os frutos do Espírito é bondade, amor, paz, benignidade, né? E, cara, eu tava muito mergulhada nos frutos da carne, na verdade. Eu não era muito pacienciosa, eu não... Sabe? E aí, eu era muito assim de estourar por qualquer coisa. E o jejum, ele me trouxe justamente essa característica, essa vontade de mudar o meu ser. Quando eu percebia que eu precisava, o jejum também me trouxe clareza sobre onde mudar e onde melhorar em mim. Quando eu percebia
que certa coisa em mim estava errada, que eu não estava agindo de forma como deveria ser, eu ia lá e jejuava pedindo ao Senhor para me dar aquela característica. Por exemplo, falava, teve uma vez que eu jejuei para ter paz. Eu era muito ansiosa, né? Tive problemas com isso, já falei, muito ansiosa, muito tal. E aí, uma vez eu falei, Senhor, eu vou fazer um jejum para que o Senhor me dê paz, paz de espírito, para que eu venha descansar no Senhor. E eu fiz um jejum para que um jejum grande, para que o Senhor me ajudasse a justamente ter essa paz de espírito, né? Então, o Senhor me deu. E o Senhor, todos os dias eu continuo pedindo. Mas assim, o jejum, ele vem para agir nas nossas vidas de forma mais rápida. Então, assim, são diversos benefícios que o jejum trouxe para minha vida. E como eu sei que muitas pessoas vieram parar aqui no meu canal por causa desse tema, eu não poderia deixar de falar sobre isso, sobre o que o jejum tem causado. Existem muito mais coisas. E não é só no plano espiritual, no plano físico também, tá? No plano material também. Através do jejum, onde eu passei a ter mais intimidade com Deus e a entender o que eu precisava mudar em mim para alcançar coisas dele, o Senhor, ele me deu bênçãos materiais. E essa casa aqui, por exemplo, onde eu estou, que é a casa da minha mãe, é uma dessas bênçãos materiais, tá? Então, assim, eu não apresentei essa casa depois que eu entendi qual a forma correta de jejuar. Eu não apresentei essa casa no jejum como uma barganha. Mas, depois da moldagem do Senhor em mim, isso veio como consequência. Entenda isso. Isso veio como consequência, tá? Então, assim, existem muitos benefícios. Se você ainda não tem esse ato de jejuar, eu te convido, jejuem. Falei, inclusive, do livro, gente, muita gente perguntando, o livro do pastor Luciano Subirao, A Cultura do Jejum. Esse livro aqui não é meu, tem gente que tá achando que eu tô fazendo propaganda dele pra ganhar dinheiro. Eu não tô ganhando nada com esse livro. Eu realmente estou indicando porque esse livro mudou a minha forma de pensar. E foi ele que me ajudou a jejuar. Então, se vocês puderem, comprem. Se não puder, tudo bem, tem muitas informações na internet aí, ó. Assistam vários vídeos, inclusive o pastor Luciano Subirá tem muitos vídeos aí na internet falando sobre o jejum, como jejuar, né? Então, assim, esse livro me ajudou muito. Inclusive, ele no final tava vendo que ele sana todas as dúvidas. Um dia eu quero trazer pra vocês um vídeo só, né, sanando todas as dúvidas sobre o jejum. Então, eu comprei ele pela Amazon, tá? Então vocês podem entrar, eu acho que tem diversos sites que vendem ele. Então, gente, olha, eu quero falar pra você. Através desse vídeo, você pode fazer com que outras pessoas também passem a buscar mais o Senhor. Você pode ser um missionário, pegando o link desse vídeo e enviando para outras pessoas, de forma muito simples. Então ajude outras pessoas a se levantarem. Ajude outras pessoas, inclusive eu recebi muitas mensagens, tem muitos comentários, coisas que eu não consigo às vezes responder a todos. Mas eu vi mensagens gigantes falando assim, Julie, eu cheguei no seu canal, eu já não sabia mais o que fazer, eu já não sabia como agir. E de repente quando eu abro o vídeo, quando eu abro o YouTube, veio o seu vídeo e veio como uma resposta de Deus para minha vida, como uma forma de resposta. Por quê? Porque eu entendi que o Senhor estava me convidando a jejuar, a me trazer para perto dele, a me aproximar dele. Então, assim, o Senhor ele tem as formas maravilhosas dele de trabalhar. Então, envia esse vídeo sobre o jejum, sobre os benefícios dele para outras pessoas, tá? Que o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Você não precisa ser aquela pessoa para fazer a obra, estar num púlpito, num palco, né? Ou até mesmo se você não tem coragem de gravar e tal, mas você pode ser um missionário enviando esse vídeo, tá? E vou deixar também aqui para você se inscrever se você ainda não é inscrito e curtir esse vídeo também, para que o YouTube, outra coisa, o YouTube ele entrega quando você curte, tá? Se você não curtir, os próximos vídeos vão, né? Eu posso estar gravando outros vídeos e você não ter acesso, não ver quando eu for postar. Então curte, se inscreve. E é isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.